Boa noite, professor. Seguindo como foi finalizado na última aula, né? E nessa próxima aula de complexidade computacional, nós estudaríamos as classes, né? É, eu tinha dito que seriam as classes P, NP e PSpace, entre outras, né? E vamos, nesse slide, nessa primeira apresentação, introdutória a classes, nós vamos explicar a classe P e a sua importância, né? É, e aí, seguindo para a classe P, nós temos que a classe P, polinomial, né? Ela, como classificação, né? Como podemos dizer que é a classe P, basicamente a classe P, ela é o conjunto de problemas que podem ser resolvidos por um algoritmo determinístico em um tempo polinomial. E basicamente o que seria esse tempo polinomial, né? É, nós podemos classificar o termo tempo polinomial e podemos dizer que significa que o tempo de execução desse determinado algoritmo ele é limitado por uma função polinomial do tamanho da entrada. Como, por exemplo, prático, né? Como está dito aí dentro dos slides, né? O exemplo de ordenação por média de sorte, né? Ou como bobo sorte, né? Como vimos antes. O O de n, ou O de n ao quadrado, ou O de n log de n. Esse seria o tempo polinomial de uma classe P, né? E conjunto de algoritmo para resolver esse conjunto de problemas. Como outro exemplo, né? De maneira prática, né? Então, como foi dito nos slides anteriores, nas aulas anteriores de introdução, né? Os algoritmos de ordenação, como merge sort ou sort, eles pertencem à classe P e acabam sendo determinados por um tempo polinomial, né? Como é o exemplo do merge sort sendo ON log de n, O de n log de n, e ele acaba pertencendo a essa classe P. E qual que seria a importância, né, dessa classe P, né, em si? Essa classe P, ela basicamente ela é um conjunto de problemas que é considerado como um problema tratável, né? E podem ser resolvidos de maneira eficiente, né? Como podemos ver nas aulas de questões de complexidade, né? Os problemas P são os considerados tratáveis e são resolvidos de maneira eficiente, né? Então, podemos dizer que o merge sort, por se tratar de um algoritmo que está dentro da classe P polinomial, né? Por ser determinístico em tempo polinomial, que é o n log de n, o O de n log de n, no caso, ele é considerado em si um problema tratável. É, seguindo o modo como explicamos anteriormente a classe P, nós vamos agora explicar a classe NP, que seria a não determinística polinomial. É, a classe P, ela... Vamos explicar, né, em relação com P, né? A classe NP, no caso, ela é o conjunto de problemas cujas soluções podem ser verificadas em tempo polinomial. E, tá, qual seria essa diferença, né, com o que foi visto anteriormente, com a classe P, né, em relação à classe NP? É, seria basicamente que enquanto a P contém problemas que podem ser resolvidos rapidamente, né, como era o exemplo do merge sort, né, a NP contém problemas cujas soluções podem ser verificadas rapidamente, né? E essa seria basicamente a diferença, né? Os problemas anteriormente na classe P, eles são resolvidos rapidamente, enquanto os problemas aqui na não determinística polinomial
Na classe NP, eles podem ser verificados rapidamente, não necessariamente resolvidos rapidamente, mas sim verificados rapidamente. E como exemplo, né, um exemplo mais prático, né, nós temos o problema do caixeiro viajante, né, o TSP, né, que é um exemplo extremamente prático do problema de um determinismo polinomial, né, onde podemos identificar, né, seguindo o problema do caixeiro viajante em si, nós podemos identificar uma determinada rota de maneira mais rápida, não necessariamente resolver a rota de maneira rápida, né? Então, fazendo novamente essa comparação, né, com o que foi a classe P, né, que acaba resolvendo os problemas de maneira rápida, nós podemos, seguindo no caixeiro viajante, identificar o melhor, a melhor solução, né? No caso, a melhor rota e a heurística do problema, né? E introduzindo a questão de P é igual a NP, né? E ainda não sabemos se P é igual a NP, né? Se for, muitos problemas difíceis poderão ser resolvidos de maneira eficiente, né? Então, só, novamente, né, fazendo essa alusão ao caixeiro viajante, não sabemos se a resolução rápida, que no caso seria o P, é igual a uma identificação rápida do problema, né? E seria no caso de NP, né? No caso de identificação da solução. Então, seguindo, se for, muitos problemas difíceis, né? Como é um caso, né? Poderão acabar sendo resolvidos de maneira muito mais eficiente. É, seguindo as apresentações, né? Chegamos ao slide número 7, que seria a relação entre P e NP, né? Vamos ter como objetivo nessa aula explicar essa relação e a importância dessa questão de P ser igual a NP, né? E, assim, né, uma introdutória, né, todo problema em P, ele também está em NP, né? Então, podemos dizer que P, ele é um subconjunto de NP, né? E a questão de P for igual a NP, então todo problema cuja solução pode ser verificada rapidamente, ele também pode ser resolvido rapidamente. Então, a gente teve essa questão na finalização da última aula, do último slide, do último vídeo, e a gente ainda não tem essa certeza, né? Não sabe se P ele é igual a NP, né? Então, indo novamente o exemplo do caixeiro viajante, né? Ele seria um problema que pode ser considerado como NP, porque podemos identificar a solução de maneira rápida, né? Mas não necessariamente resolvê-lo de maneira rápida. Então, se caso seguimos essa questão do P ser igual a NP, nós, além de identificar a solução rápida do caixeiro viajante, identificar uma rota rápida, também poderíamos percorrer essa rota de maneira muito rápida, ou seja, resolvê-lo de maneira rapidamente, né? Nesse caso em si, se formos considerar esse cenário, P seria igual a NP, né? Então, isso teria como um exemplo, né, um exemplo prático, teria implicações enormes em áreas como criptografia, né, otimização e inteligência artificial, né? Porque nós poderíamos achar soluções de maneira rápida, também resolvê-los de maneira rápida, né? Só fazendo novamente essa alusão ao caixeiro viajante. É um problema com explicabilidade um pouco mais simples. E, novamente, né, ainda não temos a resposta sobre essa questão de P ser igual a NP, né? Mas muitos pesquisadores acreditam que P é diferente de NP. Particularmente, eu acredito que P seja diferente de NP, né? Porque não necessariamente aquilo que podemos identificar, aqueles problemas que nós conseguimos identificar uma solução rápida, nós não necessariamente podemos resolvê-lo de maneira rápida, né? Então, tendo em vista isso, eu particularmente acredito que P é diferente de NP, né? Então,
Só novamente fazendo alusão ao cachorro viajante, nós conseguimos, de maneira rápida, utilizando um algoritmo eficiente, podemos conseguir chegar na solução, identificar a solução rápida, mas não necessariamente resolvê-lo de maneira rápida. Então, essa seria, particularmente para mim, a diferença, né? P ser diferente em NP. É, Só fazendo novamente uma explicação um pouco melhor dessa questão da relação de P ser um subconjunto de NP, né? Isso significa que toda classe de problemas pode ser resolvida com tempo polinomial. Também está contida na classe de problemas cujas soluções podem ser verificadas em tempo polinomial, né? Ou seja, todos os problemas de P são, na verdade, problemas também de NP, né? Mas nem todos os problemas de NP são conhecidos por serem resolvidos em tempo polinomial, como era o caso dos NP completos, né? E só explicando um pouco melhor, né? Os P, né, seriam os problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial, ou seja, existem algoritmos eficientes, né, com um tempo de execução limitado por um polinômio em relação ao tamanho da entrada, né, para resolvê-los. E os NP seriam os problemas para os quais uma dada solução em potencial podemos verificar a validade em tempo polinomial. Isso não significa que ele pode ser resolvido em tempo polinomial, como é, novamente, o exemplo do caixeiro viajante, né? E se nos derem uma solução, podemos checar se ela está correta de forma eficiente, né? E essa relação, ela vem do fato de que se um problema está em P, então ele também pode ser verificado em tempo polinomial, porque podemos resolvê-lo de forma eficiente. E podemos verificar qualquer solução em tempo polinomial também, né? E, portanto, é, qualquer problema de P, ele é automaticamente um problema de NP, já que a verificação de uma solução também é feita de uma forma, uma boa forma, né? Podemos considerar como eficiente, né? Então, essa inclusão de P ser um subconjunto de NP não implica que P seja exatamente igual a NP, né? Como tínhamos visto também nesse slide, né? É, então, não sabemos se todo problema de NP também pode ser resolvido em tempo polinomial, né? E a grande questão no campo da teoria da computação em si, né, é para ver se P, né, como foi falado anteriormente, se P ele é fato igual a NP, né? Esse seria o famoso problema de P sendo NP, né? Mas, só voltando a isso, né, ainda não foi resolvido e, como eu tinha dito anteriormente, particularmente eu considero P sendo diferente de NP, né? Só como eu fiz a alusão do caixeiro viajante anterior. É, Seguindo para o próximo slide, né? Nós temos neste slide como objetivo explicar a classe PSpace e a sua relação, né, com a classe P e a classe NP, né? E utilizando mais, né, nós podemos considerar que a classe PSpace ela contém problemas que podem ser resolvidos com espaço polinomial, né? E basicamente, a classe PSpace em si, ela inclui P e NP, né? Ou seja, ela, no caso P, seria subconjunto de NP, e NP seria um subconjunto de PSpace, né? E aí, seguindo como um exemplo prático, o jogo do Hex, ele é um exemplo do problema em PSpace, né? E aí, onde, né, decisão sobre se o primeiro jogador tem uma estratégia vencedora, né? E aí, qual que seria basicamente a importância, né, desse estudo da classe PSP, PSpace, né? E também a relação dela com as outras classes que foi vista nas aulas anteriores, que seria a P e a NP, né? Essa relação, né? Porque, basicamente, a importância seria que a classe PSpace ela nos ajuda a entender problemas que existem, que exigem muita memória, né? Mas que podem ser resolvidos em um tempo exponencial, né? Então, novamente, podemos dizer que P é um subconjunto de P, que é um subconjunto de PSpace. E aí chegamos nessa conclusão, vamos passar alguns slides, né? E podemos novamente voltar para essa relação, né?
onde PSpace ocuparia uma área muito maior, né? Complexidade de problemas, né? E tanto NP, que ocuparia uma área dentro de PSpace, né? E P seria um conjunto que ocuparia uma área dentro de NP, né? E aí fazendo novamente essa questão da relação de P, NP e PSpace, né? Onde P é um subconjunto de NP, ou seja, está contido em NP, e ambos os dois, né? Sendo P subconjunto de NP e NP subconjunto de PSpace, então ambos os dois estão em PSpace, né? E aí, voltando só nessa questão dessa questão da relação entre essas classes e complexidade. Boa tarde, professor. Eu vou estar agora nesse slide falando novamente um pouco mais em relação à classe, essa relação entre a classe P e NP, né? E assim, vale ressaltar, né? Que é uma relação, pode ser simples de entender a princípio, mas pode ser complexa também, né? E particularmente também eu demorei um pouco para entender. Então, acho que é extremamente válido eu continuar falando sobre esse ponto, sobre exemplos e sobre alusões que a gente pode fazer em relação a essa relação entre o P e o NP, né? Mas, assim, é, baixando um pouco mais o nível, né? Antes de entrar em questão de detalhes e tal, a gente pode pensar no seguinte, né? Imagina se a gente tem uma solução para um problema muito difícil, né? Particularmente eu acho que verificar essa solução, assim, em relação à pergunta, né? Verificar a solução seria mais fácil que encontrar a solução do zero, né? Meio que parece meio óbvio, né? Mas esse é realmente, esse é o ponto, né? Esse é o cerne da questão da relação entre P e NP, né? E novamente, o que seria o P, né? P são os problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial. E o que seria o NP? É o que contém os problemas cujas soluções a gente pode ser verificadas em tempo polinomial, mas não necessariamente a gente vai resolver, né? Então, novamente, o problema do caixeiro viajante é um exemplo clássico, né? Do problema do NP, que é, assim, iniciando agora uma parte mais técnica, é dado um conjunto de cidades, né? E os custos para viajar entre elas, né? Nós queremos encontrar o caminho de menor custo, né? Então, para passar por todas as cidades exatamente uma vez e chegar ao ponto inicial. Se alguém nos der esse caminho como resposta, vamos conseguir verificar de maneira fácil se isso é válido ou se não é válido, né? E qual é o custo final desse caminho, né? Mas encontrar necessariamente o caminho do zero é extremamente difícil, né? Acaba demorando quando se tem um número grande de cidades, né? Particularmente tem um exemplo, né? No início do curso, o professor Clepton ele passou essa atividade pra gente, né? Do caixeiro viajante. A gente tinha que, de maneira gulosa, usando um algoritmo guloso, fazer essa procura desse melhor caminho até chegar ao que tinha o menos custo, né? Então, é mais fácil, né? Novamente, é mais fácil a gente encontrar a solução quando a gente já tem isso, que necessariamente fazer essa solução do zero, né? E, e novamente, P está contido em NP, ou seja, esse, assim, todo problema cuja solução a gente pode verificar rapidamente também pode ser resolvido rapidamente, a gente não sabe disso aí. É bem uma questão muito interessante e vale novamente passar por ela, né? E, e se isso for igual, né? Todos os problemas difíceis para os quais hoje a gente sabe verificar soluções teriam também um método eficiente de resolução. Isso, assim, se isso for verdade, teria um impacto muito grande nas áreas como a criptografia, como a gente tinha citado anteriormente, a otimização, a inteligência artificial, daria para fazer muitas coisas, né? E um outro exemplo, né, que eu pesquisei um pouco, né, que é o Sudoku, né? A gente pensa no Sudoku e resolver um Sudoku é muito difícil do zero, e isso pode levar um tempo muito grande, né? Mas se alguém já nos fornecer um tabuleiro completo e pedir para a gente verificar se está correto, a gente consegue fazer isso de maneira muito fácil, muito rápida, né? Só conferindo se não há números repetidos. E isso mostra a diferença entre o problema NP e que é fácil de verificar, como no caso do tabuleiro do Sudoku completo já, e um problema P
e é extremamente complicado de resolver do zero, que seria o Sudoku do zero mesmo. E outro exemplo também é a questão da quebra de senhas, né? Um exemplo prático, né? Quando a gente digita uma senha no site, o sistema vai verificar rapidamente, né? Mas encontrar essa senha tentando todas as combinações possíveis, né? Pode levar, sei lá, milhões de anos. E a senha, se a senha for longa o suficiente, né? E hoje com senhas fortes, né? Facilita também a segurança da informação, né? E pode levar milhões de anos para um algoritmo ele verificar a sua senha, conseguir chegar na sequência certa da senha, né? E manter a nossa segurança, né? E aí, se a gente descobrisse que P foi igual a NP, cara, a gente poderia quebrar essa senha muito mais rápido, tornaria muitos sistemas de criptografia, muitos sistemas de segurança totalmente inseguros, né? Então, particularmente, eu considero P como diferente de NP, né? E só para concluir realmente esse ponto, essa questão de impacto, né? Para resumir o final, né? Os problemas da classe NP são, novamente, aqueles que a gente consegue resolver de forma eficiente. Já os NP são os que a gente, cujas soluções a gente consegue verificar rapidamente, né? Mas não que necessariamente a gente consegue resolver. Então, só para encerrar no final, né? É, se a gente tivesse um algoritmo, né? Só uma questão de pergunta, né? Se a gente tivesse um algoritmo ciente que resolvesse qual é o problema de NP, como seria utilizado, né? Qual o impacto disso aí? Como seria a questão atual a situação atual do mundo se isso realmente fosse uma situação concreta, né? Acho que essa só seria uma indagação, né? Um pensamento para a gente ficar imaginando como seria a realidade se isso realmente fosse concreto, né? E agora só, novamente, como foi feito no vídeo anterior, né? Só para consolidar bem essa questão dessa relação, né? E está contido P, está contido NP, que está contido PSpace, né? É, a gente já tinha entendido em relação à classe PNP, e agora a gente vai só fazer uma explicação básica, né? Já que P é o tempo polinomial, NP seria verificável em tempo polinomial, e o PSpace seria o espaço polinomial, né? É, ele inclui todos esses problemas que podem ser resolvidos num espaço de memória, né? Polinomial, diferente de P e NP, né? E aqui o critério principal não seria o tempo, mas sim a quantidade de memória, né? Seria o recurso utilizado, né? E um exemplo prático dele, né, seria jogos de tabuleiro, né, como xadrez, damas, podem acabar sendo resolvidos dentro de um Phase Space, porque mesmo que a gente analise todas as jogadas possíveis, isso leva um tempo exponencial, um determinado algoritmo, ele realmente pode resolver o jogo armazenando apenas um número polinomial de posições dentro da memória, né? E essa relação entre as classes, nós sabemos que P está contido em NP e NP está contido em PSpace, né? Como a gente pode ver aqui dentro do diagrama. E, novamente, voltando, por que P estaria contido em NP, né? Só para a gente deixar um pouco mais concreto, um pouco mais fechado essa questão da relação, né? Porque se conseguíssemos resolver um problema em tempo polinomial, então a gente pode também verificar essa resposta rapidamente, né? É, então, seguindo, né? Seguindo para o NP está contido em PSpace, né? Por que isso, né? Porque qualquer problema cuja solução ela também ela pode ser verificada em um tempo polinomial, também pode ser resolvido usando um espaço polinomial, mesmo que isso leve muito tempo, né? Então, a gente fica essa dúvida, né? Assim como a questão do P igual a NP, a dúvida é será que NP é menor que PSpace, né? Fica essa dúvida assim só para indagação das pessoas que vão assistir esse vídeo. E como conclusão, né? Só para resumir novamente a questão da classe PNP e PSpace, né?
P seria o que contém problemas resolvíveis de forma eficiente, né? O NP seria aquele que contém problemas cuja solução pode ser verificada rapidamente, né? E o PSpace é o que contém problemas resolvíveis em um espaço de memória polinomial, mesmo que o tempo seja alto, né? É, e, assim, se P e... Assim, se a gente conseguisse resolver essas questões, né, da questão do P igual a NP e P e se NP e PSpace são realmente distintos, né? Isso teria realmente um impacto enorme nas áreas, como eu citei anteriormente, né, como criptografia, questões de otimização, inteligência artificial, né? Porque a gente poderia lidar com problemas com uma grande quantidade de dados e fazer uma otimização muito fácil dentro de problemas que são considerados como difíceis nos dias atuais, né? E essa realmente é uma das questões, pensamento, né, desse tema de complexidade computacional, né? E aí, só para dar um gancho, na próxima aula, nós vamos fazer sobre a questão de redutibilidade de problemas, a questão de NP completos, que são essenciais para entender muitos problemas difíceis, né? É, Só para deixar um pouco mais prático essa apresentação, né? A gente segue para uma explicação um pouco simples de um exercício, né? É, a gente vai fazer esse exercício, né, dado um problema de decisão, como podemos determinar se ele pertence à classe NP, né? E vamos para isso, a gente vai analisar o papel de uma máquina de Turing em um exemplo prático, né, desse problema, né? E só seguindo esse ponto, né, como a máquina de Turing ela poderia verificar essa solução, né? Para entender, né, se um problema ele pertence à classe NP, a gente precisa lembrar que pela, é, pelo significado de NP, né, seria o conjunto de problemas cuja solução ela pode ser verificada em um tempo polinomial, né? Isso quer dizer que mesmo que a solução possa ser considerada como uma solução de, né, tivemos uma resposta candidata, né, se tivermos uma determinada sequência, né, como podemos ver na questão do caixeiro viajante, a gente consegue verificar rapidamente com um algoritmo eficiente, né? E é aqui que entra a questão da máquina de Turing, né? Ela executa uma sequência fixa de passos para resolver um determinado problema. Isso, no caso, seria da máquina de Turing determinística. E a não determinística, ela pode fazer é, escolhas entre vários caminhos de maneira simultânea, né? Então, como se a gente testasse várias possibilidades, várias viabilidades ao mesmo tempo, né? A ideia é que essa máquina ela pode adivinhar a solução e em seguida executar um algoritmo determinístico para verificar se a solução está correta, né? Então seria nesse quesito, né? Então, a questão do problema de ele pertence à classe NP, né? A gente vai só para um exemplo bem clássico, né? O problema do caminho hamiltoniano, né? Até no curso mesmo já nos deparamos com essa questão ao longo das cadeiras que foram aplicadas, né? E por que que esse problema ele está em NP, né? Então, se alguém nos fornecer o caminho como solução, a gente pode só simplesmente verificar ele se está certo ou não, né? E bastaria conferir se o caminho fornecido ele realmente percorre todos os vértices, né? E não repete nenhum vértice, né? É só o caminho newtoniano também como exemplo do caixeiro viajante, né? E se essas conexões existem no grafo original, né? E esse processo de verificação ele pode ser feito em tempo polinomial, pois envolve apenas algumas checagens simples sobre o grafo dentro do problema do caminho hamiltoniano, né? E isso mostra que realmente o problema do caminho hamiltoniano ele realmente pertence à classe NP, né? De complexidade. E como só para concluir, né? é, Então, a gente realmente pode responder essa questão que está no slide, né? Um problema em NP
o problema está em NP, a gente realmente pode verificar se uma solução candidata em um tempo polinomial, né? E uma máquina de Turing não determinística, né, poderia adivinhar, né, entre aspas, essa solução e verificar ela rapidamente, né? E o problema do caminhão hamiltoniano é realmente um exemplo bom, um exemplo clássico, e um problema é NP, porque, né, novamente, dado um caminho que for candidato, né, entre vários caminhos, o caminho candidato, a gente pode só tentar validar ele, tentar verificar se ele está correto ou não de uma forma rápida, de uma forma eficiente, né? E isso mostra novamente a essência da classe NP, né? Como eu disse em outras aulas anteriormente, são os problemas difíceis de resolver, mas fáceis de se verificar, né? Então, é, seria essa a conclusão desse slide.